Então, dando sequência aos exercícios da página 23 do caderno de atividades. Exercício 41. Qual é a função do pronome pessoal do caso reto que você empregou na frase da questão anterior? Então, o elas, que nós empregamos na 40, qual é a função dela na oração? Ela complementa o verbo, ela é sujeito, o que ela é? Sujeito. Ela é sujeito. Quarenta e dois. Os termos destacados nas frases a seguir podem ser substituídos ou eliminados em uma delas. Reescreva-as e faça os ajustes necessários. Você precisa levar RG, CPF, comprovante de residência para adotar. Você precisa assinar um termo de adoção responsável. Então, eu posso substituir ou eliminar. Como ficaria a reescrita desses termos aí, dessas frases? Prof, mas a gente tem que eliminar os dois ou só o segundo? Gente, não posso esquecer que o primeiro ele tem que estar ali para eu saber de quem que o segundo está falando. Tá? Porque para eu saber, eu utilizo o pronome para eu me referir a algum elemento já mencionado anteriormente. Ok, Ana? Então, vamos lá. Como que ficará? Lucas, como ficará, Lucas? Professora? Só um pouquinho, Murilo. Como ficará, Lucas? Quem conseguiu fazer? Eu não sei. Eu? Como que ficou, Murilo? Você precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar. Precisa assinar um termo de adoção responsável. E precisa assinar um termo de adoção responsável. Vejam só, neste exercício ele falou que você pode substituir ou eliminar, tá? Aí, como são duas orações, eu utilizo a conjunção e para uni-las, tá bem? Gente, eu estou observando que tem gente que não está prestando atenção no que a professora está falando. Na página 24, a segunda frase. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. O veterinário da rede de proteção animal vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Como que ficará a reescrita? O veterinário da rede de proteção animal faz plantão sábados e domingos. Ele vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados? Preciso falar ele novamente? Não. Quem que O vai veterinário- esclarecer dúvidas? O veterinário. Então, eu já estou falando sobre ele ali, não preciso repeti-lo. Então, Tá? ele vai Então, o esclarecer dúvidas. veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos e vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Prof, Sim. como ficou a 42? É que minha internet caiu. Finalizamos a 42 da página 24, Lucas. A senhora pode me falar? Minha internet caiu. Qual a alternativa?
a primeira. A única. Então Primeira, vamos prestar 42. atenção, Lucas. Mas minha Você internet caiu, não? Foi. precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar e precisa assinar um termo de adoção responsável. Obrigada. Por nada. Quarenta e três. Leia as frases a seguir e reescreva-as, substituindo a expressão a organização por um pronome pessoal do caso reto. Aí já está falando que eu tenho que substituir a organização por um pronome pessoal do caso reto, tá? É diferente do 42, que ele falava assim, que poderia substituir ou eliminar, tá bem? Neste, ele já falou que tem que substituir. A organização abre inclusive aos sábados e domingos. A organização dispõe de um veterinário da rede de proteção animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Como que ficará essa substituição ali a organização dispõe? A organização abre, inclusive, aos sábados e domingos. Ela dispõe de um veterinário da rede de proteção animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Isso. Como que ficou 43? Repete para nós, por favor, Ana Gabriela. A organização abre, inclusive, aos sábados e domingos. Ela dispõe de um veterinário da rede de proteção animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. 1. Cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. 2. Quem quiser adotar cachorros e gatos pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco. A. Que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos na frase 2? Animais? Que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos? Adotá-los? Eles. Adotá-los. Muito bem. Quem disse adotá-los? A Isadora, né? Uhum. Reescreva sua resposta para a alternativa anterior, substituindo gatos por gatas. Aí nós temos que reescrever toda essa oração, tá? Cachorros e gatas estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotar,
Las. Los, porque o cachorro não continua ali? Cachorros e gatas, né? Quem quiser adotá-los pode procurar o Centro de Referência para Animais. Na reescrita, que pronome você empregou na frase 2? Los. Os, né? Os. Por quê? Por que que nós usamos o os? Mas, rapaz. Hã? Porque se refere a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Porque se refere a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Por que, professora? Porque se refere a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. O termo cachorros e gatos refere-se àqueles com quem se fala, de quem se fala ou que fala. De quem eles falam? De quem se fala. 45, leia as frases a seguir. A rede de proteção lançou uma campanha permanente de adoção de animais. A campanha permanente visa complementar as feiras bimestrais de adoção. Por que seria inadequado substituir campanha permanente por um pronome do caso reto? Olha só, a rede de proteção lançou uma campanha permanente de adoção de animais. Ela visa complementar as feiras bimestrais de adoção. Por que que eu não poderia utilizá-la, hein? Porque ela ficaria ambígua, ou seja, ela teria duplo sentido, tá? Porque aí eu não saberia se ela estava falando sobre as feiras bimestrais de adoção ou a campanha permanente da rede de proteção, tá? Então, você pode colocar que ficaria ambíguo, ou seja, teria duplo sentido. Dois minutinhos para vocês lerem o texto da página 25. Leia com atenção o texto sobre Malala, a menina paquistanesa que ganhou o Nobel da Paz por defender o direito das crianças a estudar. Então, 2 minutinhos para vocês lerem silenciosamente este texto. Na verdade, eram as meninas, tá dizendo aqui no texto.
Ok? Então, como vocês sabem, né, em alguns lugares do mundo, inclusive aí no Paquistão, como está falando nesse texto, quem tinha direito ao estudo eram os meninos. Lá, diferente do Brasil, que no Brasil o estudo é direito de todos, né? Lá no Paquistão, quem tinha direito a estudar eram apenas os meninos. As meninas não podiam estudar. No entanto, a Malala, né, ela defendeu o direito das crianças, inclusive das meninas principalmente, a terem este direito, tá bem? Então, vamos lá na página 25, exercício 46. Qual é o tema do texto e a quem se destina? Qual é o tema do texto? Conta o que neste texto? Sobre a luta de Malala, sobre a Malala, que defendia o direito das crianças e Tá, das mas o meninas de que estudar. fala sobre, conta sobre o quê? A história de Malala? A história de Malala, né? Conta a história de Malala. E a quem se destina? Destina-se a pessoas Pessoas interessadas. interessadas? As pessoas interessadas pela história de Malala ou interessados em pessoas que ganhou um prêmio Nobel. No primeiro parágrafo, conhecemos uma diferença entre a educação dos jovens do Brasil e a do Paquistão. Que diferença é essa? Que só os meninos podem estudar lá. Já aqui no Brasil, todos podemos estudar. No Brasil, a educação é para todos, né? E no Paquistão, apenas os meninos podiam estudar. A que se refere o pronome pessoal do caso reto destacado na frase a seguir e qual sua função? No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Esse elas, ele está se referindo a quem? As crianças. Elas, as crianças. E qual é a função desse elas nesta oração? Sujeito. Sujeito. Na 49 está perguntando qual é a classe gramatical dos termos destacados. O se, ele é que tipo de pronome? Pronome pessoal do caso oblíquo? Isso, pronome oblíquo. Muito bem.
Na 50, ele quer que você identifique os pronomes possessivos nas frases a seguir. Possessivos, os que indicam posses. Na primeira, qual é o pronome? Sua. O pronome possessivo. Qual é? Gente, pode voltar lá no nosso Ô, CA, lá na página 12, e acha pronome possessivo. Meu, teu, seu, minha, teu, suas, nosso, nossa, vossos, vós. Qual desses pronomes tem na primeira oração? Sua. Sua. E na segunda? Seu. Seu. Os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam se eles são Posse. São possessivos, eles indicam posse. Muito bem. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda às questões. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes e garantindo que exerçam sua cidadania. A que os pronomes se referem? No primeiro, ele está se referindo a quem? Os suas? Adolescentes. Suas vozes. Vozes. Suas o quê? Vozes. Então, estes suas, no primeiro, vozes. E no segundo? Cidadania. Cidadania dos Adolescente. adolescentes. Esses pronomes têm a função de indicar Posse. posse. A Catarina não voltou para a aula? Três pessoas não voltaram. Gabriel Hilário está aí? Aí está. A Isabela não está. Oi, professor. Oi. Letícia, Júlia Barreto. Cadê a Júlia Barreto? Voltou ali. A Letícia está ali também. O Luiz não voltou, né? Aqui. Cadê o Luiz? Ah, está ali. O Murilo está ali. A Nicole. Cadê a Nicole? Nicole? Não voltou. Rafaela Rodrigues? Estou aqui. E Rafaela Franco? Aqui, professora. Então vamos lá. Do sétimo A, quem faltou foi o Diogo, o Gabriel Wilken e o Marco Antônio. Do sétimo B, quem faltou foi a Isabela Abrão, e a Catarina e a Nicole não retornaram para a aula, né? Então vamos lá. C. Caso sejam substituídos os termos vozes e cidadania por relatos e papel, o que acontecerá com os pronomes?
Olha lá, os pronomes suas e sua. Como que ele ficará? Seu e seus? Seus e seu, né? Vamos finalizar esta página e aí fica, na próxima aula eu já coloco essas outras páginas da 27 a 30 na pauta para nós finalizarmos, tá? Ô, prof, Oi. ficaria seus e seu, né? Isso. Por quê? Por que que eu trocarei, substituirei por seus e seu? Porque eles já estarão no masculino em vez do feminino. Eles devem concordar em gênero e E número. Tá bem? Então, por hoje, nós finalizaremos neste exercício 52. E a tarefa de vocês são exercícios do caderno de produção de textos, exercícios sobre gráficos, tabelas e quadros que organizam informações numéricas, tá bem? Na página 2, vocês lerão o texto que aí está. Depois, na página 3, temos o exercício 1, o exercício 2 para você ler também, tá? O 2 é apenas para observar. No 3, você responderá as perguntas referentes ao gráfico. Na 5, você também responderá o exercício 4, na página 5, você responderá o exercício 4, referente ao gráfico 4. E na página 6, você tem o gráfico 5, o exercício 5. Está falando assim, em grupos, façam a paráfrase dos dados apresentados no gráfico 5, interpretando-os. O que que você fará? É apenas o 5, tá bem? Você deverá fazer um parágrafo contando estes dados para nós, tá? Interpretando esses dados. Você vai falar quantos tem em cada local, de acordo com os itens que estão sendo elencados no gráfico, tá bem? No caderno, um parágrafo. E o número 6 também está falando em duplas, mas é individual, nós estamos na nossa casa. Façam a reescrita do texto a seguir, corrigindo as informações quando necessário, com base nos dados do gráfico 5, mundo já perdeu metade dos animais. Então, você vai reescrever este texto. Alguns elementos estarão errados e vocês deverão corrigi-los de acordo com o que está no gráfico 5. Tá bem? Alguma pergunta? Não. Não? Então, um bom descanso, um bom recreio e até a próxima aula. Tchau, Até a tchau. próxima. Pode ser, professora? Sim, tchau, tchau. Tchau, professora. Até quarta. Até.